E aí pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Eu sou o professor Júlio Rodrigues, sou professor de Filosofia do Direito ou Filosofia Jurídica aqui na Faculdade de Direito e Contagem. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês não apenas a nossa perspectiva de compreensão sobre a necessidade de uma preparação adequada para a prova do OAB, mas também para apresentar a vocês os nossos recursos e a utilização desses recursos em sala de aula. É muito importante que hoje a graduação, a pós-graduação, todas as modalidades de ensino estejam alinhadas com as novas tecnologias. Isso não é apenas por causa da pandemia. A pandemia já estava aí presente, já estava se desenvolvendo, às vezes até sem a gente saber, mas isso já era um padrão da Faculdade de Direito e Contagem, a busca da tecnologia. Então, por exemplo, nós temos aqui um quadro digital, um quadro touch, Então a gente pode fazer uma série de colocações, desenvolvimentos já ligados à própria internet. Só que não é só isso que eu quero mostrar a vocês. Quero mostrar a vocês que aqui na FPCom nós temos um trabalho voltado para a construção de uma verdadeira base sólida de conhecimento que vai ser muito bem experimentada na prova do OAB. Todo mundo sabe que para o direito a prova do OAB é fundamental para aquilo que se pretende alcançar. Justamente por isso, nós preparamos aqui na faculdade uma série de cadernos, cada um voltado para um conteúdo específico, tentando apresentar, tentando treinar e tentando preparar as pessoas para essa condição de fazer bem a prova. Óbvio, tentar por quê? Porque não depende só do caderno. Ter o caderno do OAB vai te ajudar muito, mas é preciso necessariamente um grande esforço. E aqui nós temos um esforço tremendo dos nossos alunos. Não é à toa que cada ano nós vamos subindo no ranking de aprovação no OAB. Então, eu sou professor de Filosofia do Direito e quero apresentar para vocês a nossa modalidade de estudos da Filosofia do Direito. Agora, presta bem atenção. Para entender bem como a Filosofia do Direito funciona, quero mostrar para vocês essa modalidade aqui. Qual que é a relação essencial? Muita gente fala assim, mas Filosofia do Direito não tem tanta importância, só cai em duas questões. Mas sabe aquele negócio de quanto mais questões você conseguir acertar, melhor você vai sair na prova do OAB? É claro que tem modalidades que você tem um gosto maior. Só que você tem que estar preocupado com a preparação que isso vai exigir de vocês. Então prestem bem atenção no que a gente pode imaginar nessa modalidade. Para que estudar, para que exigir filosofia do direito na prova do OAB? Justamente porque quando você fala de filosofia do direito, você está falando dessa capacidade de compreensão, dessa capacidade de interpretação, dessa capacidade que você tem que gerar na sua própria argumentação. E a filosofia do direito, ou filosofia jurídica, ela vai trazer para você esta modalidade. Veja bem, quando você argumenta, quando você cria uma ideia sobre um determinado fundamento e coloca esse fundamento baseado em um pensador renomado, essa ideia ganha muito mais importância. Não apenas porque você o referenciou, mas porque você teve a capacidade de relacioná-la com outras modalidades, com outros pensamentos que não são nem dessa época. Gente, estamos falando da academia, estamos falando da construção intelectual. Isso se torna cada dia mais importante, cada dia mais eloquente, até para a construção de um discurso que seja necessariamente importante e necessariamente fundamental para a construção da sua defesa, da sua acusação ou da sua própria ideia. Justamente por isso, a filosofia tem essa missão de examinar esses temas que são pertinentes à construção das ideias. Quanto mais eu consigo estabelecê-la, mais eu consigo mostrar às outras pessoas quais são as minhas ideias sobre verdade, sobre valores, sobre conhecimento, baseado fundamentalmente na questão da razão. Justamente por isso é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de estabelecer novas ideias. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado para que vocês entendam. A relação essencial é exatamente essa. Quanto mais eu entendo a filosofia, mais eu passo a construí-la. Lembre-se mais uma vez, ideias, pensamentos, conhecimentos. Baseado em que, Júlio? Baseado nas ideias dos pensadores. Não estamos falando apenas, gente, de elucubrações filosóficas, de filosofia de boteco, como o pessoal gosta de falar. Estamos falando de conhecimento em cima de pensadores e pensamentos que são estabelecidos. Então eu coloquei aqui para vocês os autores que são mais cobrados e os temas que são mais exigidos dentro da prova do OAB. Então você começa aqui pegando um Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau, que eu tenho certeza que você na sua formação acabou lidando com algum deles, Pode deixar de falar do Kant do jeito nenhum.
como tem também o IEG, o Bacon, o Kelsen, o Hert, o Redbrook. Todos eles necessariamente são pensadores que constroem a modalidade do ensino e a modalidade do pensamento. Então, na prova da OAB, no exame da OAB, qual é a incidência que nós temos mais? Temos aqui, já tivemos, 5 questões de interpretação jurídica, 2 questões de positivismo, 4 questões de integração jurídica, até chegar aqui, por exemplo, em questões de luta pelo direito, que são questões tão pertinentes quanto. Gente, presta bem atenção. Você pode falar, mas são só 2 questõezinhas, mas às vezes lá no final a sua nota fica pendente, sua nota não consegue alcançar o que você deseja, às vezes por causa desses 2 pontinhos, por causa de um pontinho. Então é muito importante que você não mitigue essa ideia de que, porque é pouca coisa eu não tenho que me preocupar. É muito, muito importante e fundamental que se construa uma boa base de pensamento, um pensamento que se volta para a perspectiva da ideia jurídica. Por último, um quadro com esse mesmo número de questões que mais têm sido exigidas no exame da ordem. Tá? Vocês podem ver aqui que, pegando de interpretação e integração jurídica até de working, você tem aí entre 4 e 2 questões, 7 questões que sempre vão sendo exigidas. É muito importante essa preparação. E é isso que a gente tenta focar muito aqui na FTCom. Uma preparação coesa, uma preparação objetiva, uma preparação centrada naquilo que você realmente vai construir e que você vai exigir de si mesmo. Então eu deixei separado aqui só para que vocês entendam, tá? Uma prova de 2015, 2 de 2019, só para a gente ter uma ideia de como é que essas questões podem aparecer para a gente aqui. Não preocupe-se. Daqui a pouquinho nós vamos voltar lá nos cadernos do AB, que eu vou mostrar para vocês como é que nós trabalhamos esses cadernos aqui dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa modalidade de aula. Então essa questão da prova de 2015 nos traz qual a modalidade? O artigo 126 do CPC afirma que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. A questão das lacunas também é recorrente no âmbito dos estudos da filosofia e da teoria geral do direito. Pausa. Lembre-se, estamos falando de escolhas que o sujeito faz dentro de uma modalidade moral e ética. Eu não preciso dizer que moral e ética são dos temas mais pertinentes no estudo do direito. E, aliás, não só pertinente, mas o direito faz um estudo completamente específico das ideias de ética e de moral. Beleza? Continuando então. O justo filósofo Norberto Bobbio, no livro Teoria do Ordenamento Jurídico, apresenta um estudo sobre essa questão. O autor denomina por lacuna ideológica a falta de uma norma. Perceba, você tem 5 opções, 4 opções que vão lidar com essa construção do pensamento. É muito importante que você leia bem, que interprete bem, justamente para que possa construir uma resposta mais efetiva. Gente, chutômetro é uma coisa que não tem como evitar, mas ao mesmo tempo ela é ineficaz, porque ela não depende daquilo que você conhece. Então deixe isso de lado, não fica pensando no que você vai chutar, fica pensando naquilo que você vai construir em termos de conhecimento. Quer um segredo? É a mesma coisa para o Enem. Toda questão de múltipla escolha tem essa mesma modalidade, a construção de uma ideia a partir de um fundamento. Quando você pergunta para os alunos da escola assim, o que você prefere? Uma questão dissertativa ou uma questão de múltipla escolha? Ele fala na hora, múltipla escolha. Porque fala, a resposta já está lá, é só eu descobrir. O problema é eu só descobrir, correto? Porque você tem que ser muito cuidadoso para peneirar quais são as ideias que não têm fundamento e quais são as ideias que têm fundamento. Então vamos ler as alternativas que nós temos aqui. Letra A, legitimamente produzida pelo legislador democrático. Letra B, justa, que enseje uma solução satisfatória ao caso concreto. Letra C, que atenda às convicções ideológicas pessoais do juiz. Letra D, costumeira, que não tenha surgido de práticas sociais inspiradas nos valores vigentes. Pessoal, presta bem atenção. Quando você fala de uma construção legítima produzida pelo legislador democrático, não necessariamente aquele juiz que está tomando a ideia, que está tomando a ação, que está construindo uma sentença, vai se basear nessa mesma ideia, até porque você não sabe qual que é o viés ideológico que ele tem. Então essa não nos interessa. Letra B, justa, que enseje uma solução satisfatória ao caso concreto. Ou seja, para cada situação, para cada ideia, eu tenho que aplicar um fundamento importante. Quer um segredinho legal para o AB? Se essa ideia aqui parece adequada,
vem aqui na pontinha e faz uma marcazinha nela aqui. Por que, Júlio? Porque aí você sabe que ela tem mais sentido, mas você já não vai sair marcando de qualquer maneira. Você ainda tem mais duas opções que podem estar tão boas quanto ou até melhores do que aquela que foi colocada. Vamos à letra C. Que atenda às convicções ideológicas pessoais do juiz. Gente, como é que eu vou ter um julgamento que busque a imparcialidade, que busque a construção de uma ideia ética, de uma ideia moral, se eu estou me baseando em perspectivas ideológicas pessoais? Então, cada um vai tomar uma decisão diferente. Então, para que ter lei? Não tem sentido. Então, essa aqui você descarta de cara. Normalmente, nas alternativas, nós temos uma que você já descarta imediatamente. Letra D. Costumeira, que tenha surgido de práticas sociais inspiradas nos valores vigentes. Gente, os valores mudam, as ideias mudam, as regras mudam. Se isso muda, você imagina a aplicabilidade dessas leis. Então, já que a A, a C e a D não nos atendem, aquela que melhor nos atende é aquela que nós já havíamos marcado antes, a letra D. Justa, que seja uma solução satisfatória ao caso concreto. Vai exatamente de encontro àquilo que o enunciado nos colocou. Beleza, galera? Tranquilo? Percebam. Qual o exercício que nós fizemos aqui? Um exercício de leitura, de interpretação e compreensão. À medida que isso foi ficando mais claro, nós conseguimos chegar numa resposta mais coerente. Tranquilo? Beleza, galera? Um pouco de água. Vamos para mais uma questão, então. A ideia fundamental de lacuna ideológica que o Norberto Bobbio colocou. Segundo Norberto Bobbio, chama-se lacunas ideológicas as lacunas que existem em razão da falta de uma norma jurídica satisfatória. Pessoal, entenda, não basta apenas marcar, eu tenho que saber por que eu marquei. É a explicação dessa resolução. Ou seja, uma norma jurídica que seja adequada à solução do litígio em questão. Tranquilo, pessoal? Aí você tem mais certeza ainda. Próxima questão de 2019, muito próxima de nós, né? Todo mundo viu lá a confusão de 2020 com a pandemia e tudo mais. Vamos trocar de lado só para vocês virem praticar? Isso. Galera, presta bem atenção. É preciso repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente fazem em favor de reconhecer a felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do que é certo na conduta não é a do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. Um trechinho de John Stuart Mill. Gente, essa é uma das questões mais eloquentes no exame do OAB. Por quê? Ela trata da questão de utilitarismo. Qual que é a ideia do utilitarismo? Exatamente o que é colocado aqui pelo John Stuart Mill. Não é apenas uma felicidade para alguns, mas é a base da felicidade para todos aqueles que estão envolvidos naquela mesma modalidade. Presta bem atenção nessa relação, viu, gente? Não dá para você adivinhar que pensador que eles vão colocar. Se você tentar fazer isso, você vai ficar mais frustrado que tudo. Por quê? Porque justamente quando você se preparar para ler Aristóteles, Platão, Sócrates, Dworkin e Hegel, cai John Stuart Mill. Aí você já começa a perder o seu rebolado. Não é legal. Preocupe-se com aquilo que você tem. Trabalhe com aquilo que você tem. O texto é do Stuart Mill, então eu vou entender o John Stuart Mill. Ah, mas eu não estou lembrando. Leia bem o texto, ele vai te ajudar a compreender. Vamos ao enunciado. Na defesa que John Stuart Mill faz do utilitarismo como princípio moral, em seu texto Utilitarismo, ele afirma, olha aqui, ó, afirma que o utilitarismo exige que o indivíduo não coloque seus interesses acima dos interesses dos demais, devendo por isso ser imparcial e até mesmo benevolente. O que isso significa? Que o fundamento do utilitarismo é buscar uma felicidade que seja necessariamente abrangente, que seja necessariamente geral. A ideia é fundamental para a construção de uma sociedade. É a mesma coisa que você se perguntar se uma sociedade pode viver sem regras. De quem que você vai lembrar? De cara de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau, possivelmente de Jean Baudin. Por quê? São construções, aí John Locke também, são construções daquilo que traz a natureza humana. Lembra disso? Saímos de um estado de natureza para um estado de civilidade. Se saímos para um estado de civilidade, o que é necessário? Contrato social, regras. John Stuart Mill vai além da regra. Ele está dizendo de uma postura fundamental na construção do sujeito. Então tivemos um texto, um enunciado. Vamos ver o que ele está pedindo. Assim, no texto em referência, Stuart Mill afirma que, para aproximar os indivíduos desse ideal,
Gente, qual que é o ideal? O ideal é onde a pessoa está preocupada com a felicidade não de si mesma, mas com a felicidade maior, a felicidade geral, que a coloque acima dos interesses individuais. Beleza? Então vamos lá. Aproximar desse ideal, a utilidade recomenda que, letra A, as leis e os dispositivos sociais coloquem o máximo possível a felicidade ou interesse de cada indivíduo em harmonia com os interesses do todo. Olha só, uma harmonização do interesse do indivíduo com o interesse do todo. Parece muito com aquilo que o John Stuart Mill falou sobre essa ideia da felicidade geral. Façamos uma marquinha aqui na letra A. Letra B. O direito natural, que possui como base a própria natureza das coisas, seja o fundamento primeiro e último de todas as leis, para que o desejo de ninguém se sobreponha ao convívio social. Mas perceba, qual que é a perspectiva onde o convívio social se sobrepõe à vontade de todos, ou à vontade de cada um. Então essa está fora. Letra C. Os sentimentos morais que são inatos. Parou? Gente, você já nasce com sentimento moral? Ou você o constrói à medida que convive em sociedade? Poxa, então é muito fácil. Eu vou pegar qualquer criança nascida em qualquer sociedade e ela já vai ter os princípios morais inatos. Mas a pergunta é, quais princípios morais? Pega uma criança que nasceu lá no Xingu e traz aqui para a cidade. Os princípios morais vão ser os mesmos? De jeito nenhum. Então não dá para dizer que são inatos. Inato, gente, quer dizer que nasceu com o sujeito. Tá? Cuidado com isso. Platão e Aristóteles fazem uma distinção disso aí. Os sentimentos morais que são inatos aos seres humanos e conformam, de fato, uma parte da nossa natureza, já que estão presentes em todos, sejam a base da legislação. Gente, não tem sentimento moral inato. Você aprende a conviver com as regras. Não é isso que a gente aprende lá na escolinha, na convivência com os pais, na convivência com os colegas, a respeitar as normas sociais. Então essa está fora. E por último, letra D. As leis de cada país garantem a liberdade de cada indivíduo em buscar a sua própria felicidade, ainda que a felicidade de um não seja compatível com a felicidade do outro. Exatamente o contrário do que o Stuart Mill falou. Porque o que ele deseja é que exatamente as nossas vontades e a nossa felicidade estejam baseadas numa construção social, numa benevolência ainda maior. Portanto, senhoras e senhores, a questão que mais nos atinge é a letra A, tal qual havíamos marcado antes. O que isso quer dizer para nós nesse sentido? É justamente a construção de um sentido de felicidade e de realização, segundo John Stuart Mill, que é considerado o pai do utilitarismo. Tranquilo, galera? Belezinha? Tranquilo? Qualquer coisa, revise a ideia. Vamos pular de lá para a gente trocar de questão. Uma questão também de 2019, mas enfocando agora o nosso queridíssimo amigo Platão, um filósofo da filosofia antiga. Diz o seguinte: mas a justiça não é a perfeição dos homens, um trecho tirado da República de Platão, o mesmo livro que tem a alegoria da caverna. Diz o enunciado: o conceito de justiça é o mais importante da filosofia do direito. Sem ele nem tem filosofia do direito. Há uma antiga concepção segundo a qual justiça é dar a cada um o que lhe é devido. No entanto, Platão, em seu livro A República, faz uma crítica a tal concepção. Assinale a opção que, conforme o livro citado, melhor explica a razão pela qual Platão realiza essa crítica. Qual crítica? Essa crítica à ideia, tá, de que basta simplesmente uma troca de igualdades, né? Você poderia até aplicar aqui a famosa lei do talião, lembra dela? Olho por olho, dente por dente. Mas o que o Platão está perguntando é isso. Mas puxa vida, ser justo não é ser necessariamente perfeito? Por quê, gente? Entendam. Justiça não é um conceito individual. Justiça é um conceito social. Você não é injusto consigo mesmo. Você é injusto com relação ao outro. E o outro é injusto com relação a você. Por isso que você tem que ter esta ideia, esse fundamento. Turma, pensa bem uma coisa. No pensamento grego, a palavra politikos, apesar de parecer muito só com a ideia política, ela representa muito mais a condição social. Eu falo de politikos porque eu falo de polis. Polis é a cidade. Se é a cidade, eu estou falando de sociedade. Na cidade não pode valer a lei que o Júlio quer, não pode valer a lei que o presidente quer, não pode valer a lei que o fulano quer. Tem que valer a lei que seja equilibrada para todos. É essa a ideia de justiça, o equilíbrio das leis e da sua própria execução.
Beleza? Então vamos voltar aqui. Assinale a opção que, conforme o livro citado, melhor explica a razão pela qual Platão realiza esta crítica. Letra A. Platão defende que a justiça é apenas uma maneira de proteger o que é mais conveniente para o mais forte. Pessoal, presta muita atenção. Palavras como é apenas, palavras como para sempre, palavras como todas as vezes, são palavras extremamente perigosas, principalmente quando você fala no campo humano-social, porque necessariamente só vale enquanto está existindo. Daqui a pouco alguém vai lá e faz uma coisa completamente diferente, aí quebra a lei. Então não dá para ser assim. Cuidado com essas palavras. Além disso, vocês podem observar que o cunho da ideia platônica aqui ficou muito mais de Hobbes, né, que é a proteção, a conveniência daquilo que é o mais forte, do que necessariamente um equilíbrio de existência entre os homens. Então essa aqui não nos interessa. De cara você já consegue descartar, porque o Platão não coloca essa ideia de desequilíbrio. Letra B. A justiça não deve ser considerada algo que seja entendido como virtude e sabedoria, mas uma decorrência da obediência à lei. Pessoal, prestem bem atenção. Falando de filosofia jurídica, existem leis que não são justas. E existem atos de justiça que não são legais. Né? Quando você fala de fazer justiça com as próprias mãos, você já está matando o conceito na origem. Como fazer justiça com as próprias mãos? Significa, portanto, que eu tenho que aplicar a minha justiça para todas as pessoas. E isso é inexistente. Então, o conceito se perde aqui quando ele apenas se aplica à ideia de uma obediência cega à própria lei. Então, não funciona e não nos atende. Letra C. Essa ideia implicaria fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. Mas fazer o mal não produz perfeição. E a justiça é uma virtude que produz a perfeição humana. Pessoal, olha como é que essa questão fica dada. O texto lá de cima começa perguntando, mas a justiça não é a perfeição dos homens? Então nós estamos discutindo, não é apenas o conceito de bem e mal, mas o conceito do aperfeiçoamento do próprio ser humano em distinguir o bem e o mal. Portanto, essa letra C nos interessa muito mais do que a letra A e a letra B até agora. Opa, então fechou. Não, ainda falta uma. Esse é o grande erro. Tem gente que já sai depressa e marca logo a C. Cuidado, pode ser que a letra D tenha ainda um adendo que vai fazer-nos mudar de ideia. Então vamos à letra D. Esse é um conceito decorrente exclusivamente, olha que palavrinha perigosa, ainda mais no direito, né? Exclusivamente da ideia de troca entre particulares. E, para Platão, o conceito de justiça diz respeito à convivência na cidade. Pessoal, essa palavrinha aqui já é extremamente complicada. E segundo, você fecha a questão de justiça apenas com essa relação de convivência. Não, a justiça é exatamente mais do que uma convivência. Ela é o diálogo, ela é a construção, ela é a discussão. Apesar de que muitas vezes nós, por cultura e por hábito, achamos que discussão é briga. Não é, né, gente? A discussão é a troca de ideias, é a construção do próprio diálogo em si mesmo. Portanto, senhoras e senhores, aquela que melhor nos atende é a letra C para responder essa questão do Platão. Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Mais um golinho de água, então. Turma, o que é importante entender? Tratamos de 3 questões aqui para trabalhar essa ideia fundamental. Aproveitando, como eu disse a vocês, deixa eu só sair dessa tela mais bonitinho. Aproveitando aqui, para mostrar um pouquinho mais para vocês, esses são os nossos cadernos do OAB. Deixa eu ampliar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Este caderno, especificamente, é o caderno de filosofia do direito. O que acontece? Quando eu entro aqui no caderno de filosofia do direito, esses são os 9 temas mais eloquentes do exame do AB até então. Ah, Júlio, pode ficar uma coisa diferente? Gente, você sabe que a OAB ela gosta de mudar a melodia, mas ela gosta de manter a estrutura. Então, normalmente, você vai transitar por esses 9 conceitos aqui. Pensem, se você tiver esses conceitos bem definidos, já são 2 questões que você guarda lá no seu bolsinho para você. Essa condição é fundamental para a sua própria construção de ideia. Então, cada uma dessas temáticas desenvolve uma série de questões diferenciadas no trato da nossa própria ideia. Vamos começar uma aqui. Vamos pensar aqui na questão de justiça. Eu separei algumas questões, eu vou pegar aqui só o número 1, porque eu acho mais importante a gente conseguir lidar com uma eloquência maior de questões do que só passar por uma ou outra, tá? Vamos aqui pegar rapidinho aqui. Exame do AB. Considere a seguinte afirmação de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo do Platão. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro,
é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Pausa. Lembra você do seguinte: para o pensamento do Aristóteles, o que é ser ético? É ser equilibrado. Então, para o Aristóteles, todo extremo é vicioso, seja o extremo do ter demais, seja o extremo do ter de menos, né? O ter demasiado pouco. Todos os dois são viciosos. Onde que está a virtude? No verdadeiro equilíbrio entre esses termos, porque aí sim você consegue encontrar a ideia. Vamos então ao conceito. De efeito, é correto concluir que, para Aristóteles, a justiça deve sempre ser entendida como... O que ele está dizendo sempre? Que justamente ele está lidando, gente, com um conceito que o pensador traz. Vamos ver as nossas alternativas. Vou aumentar aqui, ó. Alternativa, opa, voltou uma alternativa errada. Volta aqui, bonitinho. Tá vendo, gente? Esse negócio ao vivo é fogo. Letra A. Produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo. Gente, justiça não é só fruto da legalidade. Por quê? Se ela for apenas fruto da legalidade, basta seguir a lei. E como eu já disse a vocês, existem leis que são necessariamente injustas. Então nós temos que cuidar da construção do conceito. Essa, de fato, não nos serve. Vamos aqui. Letra B. Espécie de meio termo. Opa! Acabei de falar para você que, para o Aristóteles, a virtude é aquela que está entre os extremos. O extremo do excesso, o extremo da falta. Então, para Aristóteles, in medio virtus. Ou seja, a virtude está no meio. Por enquanto, a letra B é para nós a mais importante, a mais eloquente. Mas ainda tem outras alternativas. Próxima. Letra C. A relação de igualdade aritmética. Ou seja, basta você ter uma igualdade absoluta na matemática que está resolvido. Não funciona, claro que não. Você vai ter uma condição muito mais complexa do que apenas uma medição matemática. E letra D, a ação natural imutável. Gente, a ação em si, ela não tem a imutabilidade. Pelo contrário, se tem uma coisa que é fundamental, é que ela está sempre em construção, está sempre em desenvolvimento. Por isso ela passa a ser tão importante e passa a ser tão necessária para o nosso entendimento. Então, a letra que melhor nos atende é, de fato, a letra D. Pessoal, quando você estiver trabalhando com os nossos cadernos, você vai perceber que não é só saber qual a resposta correta. Certo? Por que não? Porque justamente você sabe a resposta correta, você tem que saber o que pode relacioná-la. E para ampliar essa modalidade, você tem aqui de ladinho um mapa conceitual. Trabalhando o que, Júlio? Trabalhando as ideias fundamentais que o Aristóteles coloca. Aqui, ó, Aristóteles dizendo aqui, eu tenho excesso, eu tenho a falta, eu tenho a virtude no meio. Olha que fundamento essencial para a compreensão da justiça de Aristóteles. Olha que argumento quase que indestrutível quando você estiver, por exemplo, num tribunal do júri, no qual você quer mostrar que a ação do sujeito não foi por um excesso de zelo ou por uma falta de zelo, porque justamente os dois são viciosos. Falta então a construção da própria virtude em si, que é a ideia aristotélica essencial do que funciona como sendo a ética. Então perceba, um dos temas mais fundamentais, mais eloquentes, não só do exame do OAB, você vai ter lá as próprias questões de ética, você tem também na própria filosofia jurídica, na filosofia do direito. Beleza, galera? Esse aqui é um exemplo nosso, uma construção de um sentido que passa a ser ainda maior, então. Vamos buscar outra modalidade para nós aqui, espera aí um minutinho. Vamos para o quadro geral, vem cá, quadro geral. Tecnologia, isso. Aqui. Muito bem, pessoal. Temos então ainda nossos outros temas. Não vou explorar todos os temas porque é muita coisa, a gente vai ficar aqui um tempo muito grande, mas eu quero lembrar vocês que ele serve de uma base muito importante para a construção dos seus estudos, tá? Vale sempre a pena você estar retornando a algum desses pensamentos. Como eu já tinha destacado para vocês, vamos falar um pouquinho aqui do utilitarismo. Já resolvemos uma questão agora há pouco, mas é importante a gente ter essa ideia. Lembre-se, quando a gente fala de utilitarismo, necessariamente a gente está falando de quem? John Stuart Mill. Vamos à questão. O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, defendeu o princípio da utilidade como fundamento para a moral e para o direito. Pausa. Qual utilidade? Aquela mesma utilidade que foi levantada pelo John Stuart Mill. Essa busca da vontade de um com a vontade de todos para gerar felicidade. Continuando.
Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que, letra A, é aquele que estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na vida e sociedade. Não deixam de ser úteis, mas perceba que ele foge da ideia de uma igualdade de relações, de uma igualdade de busca da felicidade entre as várias modalidades. É justamente aí que nós não podemos perder o foco. Pessoal, todos os temas se voltam para essa necessidade. Então essa letra A não nos atende tanto assim quanto a gente poderia atender. Letra B. A letra B diz: aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tenha a aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. Olha como é que essa questão traz para nós uma ideia ainda mais importante, porque ela está falando da construção desta felicidade. Como assim, Júlio? A construção da felicidade enquanto um fundamento necessário para a construção da própria vida social. Então, gente, dentro daquilo que nós já entendemos do John Stuart Mill, dentro daquilo que nós entendemos do utilitarismo, essa possibilidade se aplica mais, pelo menos por enquanto. Mas dá uma marcadinha nela aí. Letra C. Demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se mais útil à tarefa de regular a convivência humana. Olha que coisa complexa, você tentar hierarquizar qual direito que é mais importante. Claro, estamos vivendo um direito positivado, ele para nós hoje tem muito mais eloquência, mas o direito natural teve o seu lugar, teve a sua premissa, até no sentido de construir as bases do que nós chamamos hoje de direito positivado. Então essa também não nos atende. E por último, mais ou menos importante, letra D. Afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto pelo direito, pois são a liberdade de pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem algo útil. Olha que coisa complexa de se dizer, até porque nós vamos começar a questionar o que vem a ser a liberdade para todas as pessoas, o que vem a ser essa construção do pensamento. Portanto, essa letra D não nos atende. Enfim, qual é a letra então que vai nos atender melhor? A letra D, porque traz exatamente essa compreensão da busca da ideia da felicidade, de bem-estar, da convivência, como sendo uma base comum de construção entre as pessoas que constituem aquela sociedade. Então não pode só ser apenas do Júlio, da família do Júlio, da família do José, da família do João, da família do Roberto. Tem que ter um equilíbrio maior, porque a sociedade é o quê? A convivência que se tem entre as pessoas. Beleza, galera? Para ajudar nessa modalidade, nós vamos aplicando ainda mais. Tranquilo? Ótimo. Vamos pegar então uma questão do terceiro mote que é mais exigido, que é o racionalismo, tá? Dentro daquelas nossas temáticas, o racionalismo se coloca enquanto uma condição essencial de pensamento. Por que ele é tão importante? Porque ele cria uma modalidade de entender o que nós de fato fazemos e estruturamos para o nosso cotidiano. Diz a questão: boa parte da doutrina jusfilosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática ou sabedoria prática. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de razão prática. O que ela é tão importante? Vamos entender. Letra A. Uma forma de conhecimento científico, episteme. Gente, episteme é o conhecimento científico, o conhecimento avançado em termos de compreensão das ideias. Episteme é exatamente o contrário do senso comum. Senso comum é aquele pensamento que é comum a todas as pessoas, que muitas vezes não tem uma racionalidade, uma construção que se tem sobre ele. A episteme não. Ela é um pensamento medido, pensado, estabelecido e criado a partir dessa ideia, capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Gente, não dá para ficar apenas com essa modalidade de episteme. Ela fica aquém. Por quê? Ela é uma modalidade de entendimento. Não é a única, não é a mais importante, mas é uma que constrói melhor essa ideia. Lembra, o que nós estamos buscando aqui? Vamos voltar aqui na nossa questão. Vamos voltar aqui, isso. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de razão prática. Acontece que o conceito correto de razão prática ele não pode ficar exatamente preso e determinado apenas à condição da própria episteme, porque senão ele não vai ser um conceito que amplia o entendimento, ele vai ser um conceito que fecha esse entendimento. Letra B. Letra B nos diz uma técnica, tecné, tá? No grego muito importante, que tecné é o saber fazer. Então não é apenas uma coisa comum. Então você pensa assim, opa, se é um pensamento prático, a tecné pode ter uma cola, pode ter um fundamento. Vamos continuar.
Uma técnica técnica capaz de produzir resultados universalmente corretos e desejados. Mas é que está. Por não ser um resultado universalmente correto e desejado, ele deixa de ser prático? Não. Ele continua sendo tão prático quanto aqueles outros que eu coloco. Ainda mais quando você trabalha numa dimensão essencial da construção das próprias ideias em si. Beleza, galera? Letra C. Letra C nos diz a manifestação de uma opinião. Ah, ela aí, ó. Doxa. A opinião enquanto doxa, pessoal, é exatamente o senso comum. Na Grécia, a doxa seria, em termo geral, a opinião sem reflexão. É justamente contra ela que vai nascer episteme, que é justamente a ideia de uma razão experimentada, fundamentada e elaborada. A doxa em si não tem elaboração, ela quer apenas suprir uma necessidade. Então, fulano caiu no chão, tropeçou, machucou, nossa, que azar! O azar em si é uma explicação da doxa. Por quê? Porque é uma tentativa de dar uma explicação mais simples possível para aquilo que você tem. Pois bem, qualificada ou ponto de vista específico de um agente diante de um tempo específico. Tá vendo? Esse é o problema, mas não é um saber prático. Pode até ser uma construção desse saber prático, mas não o atende no sentido de elaborar uma ideia mais efetiva. E todas as vezes que nós trabalhamos ideias efetivas, senhoras e senhores, nós trabalhamos no sentido de entender melhor a aplicabilidade que essa ideia traz para nós no cotidiano. Beleza? Ótimo. Letra D. A letra D nos diz o seguinte: a capacidade de bem deliberar proneses a respeito de bens ou questões humanas. Pessoal, lembrem-se, nós estamos buscando o que fundamenta a razão prática. Por mais que a razão prática nos dê uma ideia de uma labuta, de um trabalho necessariamente prático e experimental, mais do que só isso, a razão prática se desenvolve nessa capacidade que você tem de deliberar sobre as coisas de modo justo, de modo equilibrado, de modo ponderado. A respeito do que, Júlio? Daquilo que for necessário para a construção humana. Seja a respeito do bem, seja a respeito da necessidade humana, seja a respeito até mesmo do próprio equilíbrio que a sociedade precisa. Por quê? A razão prática, ela não é apenas prática em si mesma. A razão prática é o entendimento daquilo que pode ser estabelecido a partir das ideias que são colocadas para o próprio ser humano e a partir do que ele deseja alcançar. Por isso ela é tão importante. Portanto, a letra D aqui para nós nos atende melhor nessa própria questão. O nosso comentário levanta exatamente para essa perspectiva. A perspectiva de entendimento, onde uma razão prática passa a ter mais fundamento e mais necessidade. Então, pessoal, perceba, qual que é a nossa necessidade? Ó, dá uma olhadinha no nosso comentário. Tá vendo? A necessidade da construção do pensamento da razão prática vai além apenas de uma situação cotidiana, executável, constituída, elaborada, porque ela precisa ir além. Nós construímos essa ideia exatamente da perspectiva do direito. Por quê? Porque nós trazemos leis, normas, ideias para construir a ideia. Acabamos de falar na questão anterior que a justiça é um dos conceitos mais fundamentais da filosofia do direito. Por quê? Porque ele não é apenas um conceito teórico, um conceito teorético. Ele é necessariamente um conceito de aplicabilidade, entendimento, de construção de sentido, aonde eu passo a compreendê-lo melhor, aonde eu passo a entendê-lo de uma maneira ainda mais efetiva e ainda mais necessária. Por quê? Necessariamente eu crio ideias e crio fundamentos que vão ser aplicados no cotidiano. Exatamente aqui que nós encontramos essa ideia, essa essência dessa necessidade. Perceba, correta está a alternativa D, em que verificamos a alusão à competência de bem deliberar a respeito de bens e modos humanos, o que é extraído do ensinamento base da questão em análise, ou seja, é extraído da compreensão do que vem a ser a razão prática, não apenas uma razão por ela mesma, mas uma razão que vai ser aplicada dentro do cotidiano. Poderíamos chamar, por exemplo, na Grécia, a razão que nomeia as coisas de razão substantiva. Poderíamos chamar a razão científica lá do século XVII de razão instrumental. Quando analisamos, a partir do século XIX, do século XX, a ideia da aplicação, do entendimento que o direito tem, nós construímos não apenas uma razão que já é instrumental, que já é substantiva, mas uma razão que é necessariamente prática, que nasce da necessidade de aplicação do seu entendimento dentro da própria realidade. Ok, galera? Beleza? Ótimo. Vamos então a mais um temazinho para a gente poder
destina um pouco mais, vem cá, aperta bonitinho, isso, volta, isso. Vamos voltar lá nos nossos quadros, nossos temas gerais, só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente já tratou. Falamos agora de racionalismo, né? Então veja, já fiz com vocês uma questão de justiça, uma questão de utilitarismo e uma questão de racionalismo. Pessoal, entenda, essa ordem que está aqui estabelecida compreende a ideia das questões que são mais eloquentes no exame da ordem do AB. Mas perceba que elas podem exigir diversos pensadores e diversos pensamentos. Júlio, como eu me preparo melhor? Você se prepara melhor lendo material de qualidade, você se prepara melhor tomando consciência dos pensadores e das suas ideias, você se prepara melhor não apenas decorando as ideias. E eu garanto para vocês o quê? À medida que você tomar conhecimento dessas ideias, você vai ter uma relação muito mais fluida, muito mais entendida do que vem a ser o exame do AB, porque ele vai fazer mais sentido para a sua construção de pensamento. Vamos a mais uma questão aqui, para mim uma das mais interessantes, que é a questão do conceito de direito. Por que o conceito de direito é tão importante? Assim como a ideia e o conceito de justiça, o conceito de direito também é uma das ideias mais eloquentes e mais constituídas da perspectiva da filosofia do direito. Pensem comigo, o que é o direito em si? O que é o dever? O que é a construção da modalidade que eu tenho no cumprimento das minhas regras? Eu preciso sempre estar atento para essa construção, mas não só para a construção original, mas para os desdobramentos que ela traz. Hoje, por exemplo, no cotidiano contemporâneo, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com, por exemplo, a ideia de valores. O que é valor hoje? Possivelmente os valores que os seus avós, que os seus pais, que os seus tios, que são pessoas mais velhas que você tem, são muito diferentes do que você, não é? Quer dizer que eles estão errados e você está certo e eles estão errados? Não, só quer dizer que são valores diferentes. E aí é que está. Quando vem a filosofia do direito, a filosofia jurídica, o que ela quer fazer? Ela quer alinhar essas possibilidades e pensar sobre o que nós realmente temos para a sociedade atual. O conceito de justiça hoje não é o conceito de justiça, por exemplo, estabelecido pela lei do talião, ou o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Porque ali justamente é o quê? Toma lá da cá, fez comigo, eu faço igual com você. Isso hoje vale? Não. Pense o conceito de liberdade. Muita gente fala assim, não, liberdade, moleza, liberdade, a minha liberdade começa e do outro termina. Pois é, gente, mas olha o problema. Quem sabe onde a liberdade do outro começa é só ele. Quem sabe onde a sua termina é só você. Então você vai ter sempre uma possibilidade da liberdade de um interferindo na liberdade do outro. É essa que é a nossa maior dificuldade. As coisas têm que ser claras, têm que ser bem estabelecidas, têm que ser bem medidas. Não é isso que nós praticamos, aprendemos na questão do direito, dos estudos do direito? A possibilidade da clareza, a possibilidade da execução das coisas da maneira mais ordenada e mais transparente possível. Por isso que o questionamento sobre a filosofia do direito ele é tão necessário, e nesse aspecto o próprio conceito do direito em si mesmo. Por quê? Porque ele passa a exigir uma série de modalidades onde eu posso construir necessariamente as minhas ideias. Pois bem, vamos lá. Rudolf von Jhering, em A Luta pelo Direito, afirma que o fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo, a luta. É muito interessante que lembra muito aquela famosa frase, né? Se tu queres a paz, prepara-te para a guerra. Que é uma falácia, tá? Mas aqui no Jhering é outra modalidade. Assinale a afirmativa que melhor expressa o pensamento desse autor. Eu lembro a vocês que na construção do Jhering é muito importante compreender a relação que as pessoas estabelecem entre si mesmas e com as coisas e suas propriedades. Ok? Letra A diz o seguinte: o direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais desta sociedade e ele resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Por isso, o direito é uma força viva e não uma ideia. Gente, vamos pensar um pouquinho essas relações que Jhering coloca aqui. O direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais dessa sociedade. Ou seja, tem sociedade humana? Vai ter conflito. Tem relação humana? Vai ter conflito. O conflito é inerente à existência humana. Acontece que o conflito é inerente, mas a injustiça não. Acontece que essa desconstrução, ela acaba interferindo na própria ideia do sujeito. Porque ela desconstrói a minha relação e o meu entendimento dentro da própria realidade. Ele continua.
E ele resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Por que subjetivos? Porque cada grupo, cada pessoa tem uma ideia do que ele merece, tem uma ideia do que ele precisa. Por isso ele cai na conotação do que é subjetivo. Acontece que ele não se restringe apenas à subjetividade. Quando eu falo de lei, quando eu falo de regra, quando eu falo de norma, eu dou a essa subjetividade um conceito objetivo ainda maior, um conceito construído sobre uma ideia essencial, que é o quê? O equilíbrio de uma vida social, uma vida naquilo que Platão chama de vida politikos. Então ele fecha. Por isso o direito é uma força viva. O direito não está fechado, o direito não é absoluto. Olha, Júlio, mas o direito não tem que ter uma base bem construída? Sim, mas ele não pode tornar essa base construída a única base de pensamento. Por isso que para a ideia do Hierg é o quê? Esse direito é uma força viva e não apenas uma ideia. Que uma ideia tende a ser necessariamente superada pelo contexto social, pelo contexto cultural, pelo contexto humano, pela própria ideia do sujeito desenvolvendo-se dentro de uma sociedade. A cada momento, a cada passo da nossa vida, nós nos colocamos problemas novos, nós nos colocamos situações novas. E essas situações novas passam a nos desafiar em termos de modalidades anteriores. Gente, há 50 anos atrás você não tinha problema com mídia, você não tinha problema com exposição na internet, nem tinha internet. Agora, qual que é o problema? Eu vou fechar os olhos e vou usar as mesmas regras de 1940. Não dá, porque justamente hoje a realidade tem uma outra conotação. E essa conotação precisa disso que o Hierg chama de uma maneira muito adequada, no meu modo de ver, de força viva do direito. Ok? Muito bem. Essa questão atende bem aquilo que foi colocado no texto. Vamos deixar uma marquinha dela aqui, vamos nas outras lá, ver o que a gente pode construir. Letra B. O direito é um produto do espírito do povo, Volksgeist, que é passar de geração em geração.